Olá, meus amores, aqui é a professora Ingrid. Nós vamos agora resolver os exercícios sobre Revolução Russa. Primeira questão: quais fatores contribuíram para a eclosão da Revolução Russa? Muitos desses fatores, gente, a gente encontra no período da Rússia czarista, né? Onde a Rússia era governada por czares, que tinham poder absoluto. Então, o primeiro fator, nós temos o autoritarismo do czar, que através do seu poder absoluto reprimia e oprimia o povo. O segundo fator, a miséria dos camponeses. Os camponeses, diferente da nobreza que vivia com muitos privilégios, não tinham direito à terra, viviam na fome, na miséria e muitos aí com laços de servidão com o czar. Outro fator, nós vamos ter as péssimas condições de trabalho dos operários. Então, se no campo os camponeses passavam por uma situação muito difícil, nas cidades os operários também, onde eram explorados, onde tinham baixíssimos salários e péssimas condições de trabalho, ok? Então, esses são um dos principais fatores para a eclosão da Revolução Russa. Segunda questão: o que eram os sovietes, gente? Eram conselhos populares dos trabalhadores. Esses conselhos, eles representavam, a partir das paralisações, das manifestações, no processo revolucionário, nos partidos, diversas classes trabalhadoras, como a dos camponeses, como a dos operários, como soldados que vinham da classe camponesa, de parte da burguesia. Então, eles vão ser importantíssimos para o processo revolucionário da Rússia. Terceira questão: diferencie os mencheviques dos bolcheviques, citando as características de cada partido. Antes da gente falar da diferença, gente, vamos só lembrar que tanto os bolcheviques quanto os mencheviques faziam parte do Partido Operário Social Democrata Russo, o nosso pós-DR. Mas por ter opiniões diferentes, eles vão acabar dividindo o partido em dois grupos: os mencheviques, que significa minoria, os bolcheviques, que significa maioria. Os mencheviques vão ter como líder o Martov e os bolcheviques, Lenin. Os mencheviques, gente, eles vão defender a ideia da revolução burguesa. Eles eram formados em sua maior parte pela burguesia e acreditavam que o caminho da revolução deveria seguir o das manifestações, de greve, paralisações, ou seja, um caminho mais moderado. Já os bolcheviques defendiam a ideia de uma revolução socialista, a partir da luta de classe, a partir da luta armada, sendo um movimento aí mais radical, ok? Quarta questão: de qual maneira a Primeira Guerra influenciou o processo da Revolução Russa? Relacione Revolução Russa e a Primeira Guerra. Gente, o czar, utilizando do seu autoritarismo, ele coloca a Rússia na Grande Guerra. Só que antes mesmo dela entrar, ela já estava numa situação econômica muito difícil. Então, quando o czar faz isso, ele vai causar uma grande revolta no povo russo, que já estava muito insatisfeito com o governo do czar, o que influenciou e fortaleceu ainda mais o processo revolucionário da Rússia, ou seja, a implantação do socialismo. Entendido? Próxima questão. 5. Explique as duas etapas do processo da Revolução Russa. A gente pode dividir, gente, em dois momentos. A primeira etapa é a Revolução de Fevereiro, que é quando há a queda do czar. A segunda etapa é a Revolução de Outubro, que é quando os bolcheviques, liderados por Lenin,
chegam ao poder. E aí tem aquela luta civil entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, em que o Exército Vermelho vence. Lembrando que tanto a Revolução de Fevereiro quanto a Revolução de Outubro acontece em 1917. Sexta questão. O que foi a NEP executada por Lenin? Gente, diante de uma Rússia totalmente acabada economicamente, Lenin resolve criar a NEP, que significa Nova Política Econômica. E o que era isso? Foi um plano econômico que Lenin criou com a tentativa de recuperar a economia russa. E aí ele vai adotar algumas medidas do capitalismo para implantar o socialismo. Que medidas foram essas? Primeiro, ele vai permitir a entrada de capital estrangeiro, vai permitir também que tenha a criação de algumas empresas pequenas e de médio porte, empresas privadas, para fortalecer o comércio. E com isso a gente tem a junção do capitalismo mais socialismo, tá? Lembrando que esse plano dá certo e foi muito importante para que a Rússia recuperasse a sua economia e desse continuidade ao projeto de implantação do socialismo. 7. Diferencia as ideias de Stalin das de Trotsky. Depois que Lenin morre, a gente vai ter a disputa de quem vai ser o seu sucessor. E aí a gente tem Stalin, que era o secretário do partido, e do outro lado Trotsky, que era o braço direito ali no âmbito militar de Lenin. O Stalin, gente, ele acreditava que a revolução deveria acontecer primeiro apenas na Rússia, na União Soviética, e depois que o socialismo se consolidasse lá, é que o socialismo deveria partir para outros países, que a revolução deveria se expandir para outros países. Já Trotsky, ele acreditava na revolução permanente, ou seja, que desde aquele momento a revolução já deveria ir para outros países. Quem acabou recebendo o maior apoio foi o Stalin, sendo ele o sucessor de Lenin. Oitava questão. O Partido Socialista era composto de duas correntes com diferentes ideias a respeito de como os operários tomariam o poder da Rússia, os bolcheviques e os mencheviques. A partir desta informação, podemos afirmar que 1. Os bolcheviques achavam que se deveria formar um partido capaz de organizar a classe operária e instaurar a ditadura do proletariado através da luta armada. Corretíssimo. Inclusive, esse é um pensamento marxista que era a base da Revolução Russa. 2. Os mencheviques acreditavam que deveria formar um grande partido de massas, incluindo a burguesia, e participar das atividades políticas. Perfeito. A maior parte da composição dos mencheviques era a burguesia. 3. Lenin era o líder dos mencheviques e Kerensky dos bolcheviques. Falso. Lenin era o líder dos bolcheviques e o Kerensky, na Revolução de Fevereiro, é quem vai estar à frente do governo provisório que foi instaurado pelos mencheviques, tá? Então aí tá trocado. 4. Bolchevique significa maioria e menchevique significa minoria. Verdadeiro. 5. Os mencheviques conseguiram impor suas ideias e conduziram a Revolução Russa. Falso. Quem vai conduzir a Revolução Russa são os bolcheviques. Então, a gente tem como alternativa certa o item E. Alternativas 1, 2 e 4 estão corretas. 9. Com relação ao processo revolucionário russo, que culminou com a tomada do poder pelos bolcheviques em 1917, pode-se afirmar que A. Na fase de dominada comunismo de guerra, as medidas tomadas por Lenin estão a centralização da produção e a eliminação da economia de mercado. Item corretíssimo. Assim que Lenin toma o poder, a primeira coisa que ele faz depois de tirar a Rússia da guerra é estatizar todas as empresas, ter o controle da economia,
instaurar o comunismo de guerra, que era ter censura da imprensa, só podia existir um único partido, que era o Partido Socialista, perseguir todo mundo que fosse contra a Revolução. Então, o item A está corretíssimo. Item B. Por que o item B vai estar errado? O governo provisório de Kerensky, tão logo assumiu o poder, retirou a Rússia da guerra através do Tratado Brest-Litovsk. Errado. Quem fez isso não foi o Kerensky, sim Lenin. C. O lema Paz, Terra e Pão adotado por Lenin, líder menchevique, nem vamos continuar, né, gente? Lenin não era um líder menchevique, sim bolchevique. D. Na guerra civil entre brancos e vermelhos, os vermelhos receberam auxílio dos países capitalistas europeus. Foi o contrário, gente. O exército branco é que recebeu auxílio dos países capitalistas porque queria aí contribuir para o fim da Revolução Russa. Na fase da NEP, Nova Política Econômica, houve a estatização definitiva de todas as indústrias e a proibição de entrada de técnicos estrangeiros. Foi o contrário, né? Houve aí a liberação de capital estrangeiro e a privatização de algumas empresas. 10. Todo o poder aos sovietes. Esta frase de Lenin estabelecia uma das bases da Revolução Bolchevique. O que eram os sovietes? A. Representavam os conselhos populares formados pela burguesia industrial, os camponeses e os operários. Perfeito, gente. A gente até aqui já comentou sobre o que são os sovietes. A B está dizendo que a Assembleia está totalmente errado. C significa comitês, que também é falso. E D, um tipo de assembleia chamado Duma. Duma, na verdade, gente, significa Constituição, tá? Então, o item correto, item A. 11. Quais as principais medidas estabelecidas pelos bolcheviques ao chegar no poder? A. Estatizou fábricas, bancos, confiscou os bens e propriedades, distribuindo os latifúndios aos camponeses e retirou a Rússia da guerra? Perfeito! O item A está totalmente correto. É um resumo aí das principais medidas que o Lenin faz quando chega ao poder. B está errado porque diz que mantiveram a Rússia na guerra. C também porque está dizendo que acabou a censura à imprensa e muito pelo contrário, né? Ela só se intensificou, assim como os partidos políticos continuaram sendo um único partido, que era o Partido Socialista. E D está dizendo que derrubaram o czar. O czar foi derrubado na Revolução de Fevereiro e não na de outubro, ok? E assim como o restante do item também está todo incorreto. 12. A morte de Lenin em 1924 leva a uma luta pelo poder entre Leon Trotsky e Joseph Stalin, da qual o último sai vencedor. Escolha a alternativa que melhor explica as diferenças entre as opiniões dos dois sobre os rumos da Revolução. A. Trotsky queria que a Revolução fosse radical, enquanto Stalin preferia mudanças sutis e graduais no sistema político-econômico. Falso, gente. Tanto que, quando a gente estuda o stalinismo, a gente vê que as mudanças que Stalin fez na Rússia não foi nada sutil e nada gradual, né? B. Trotsky pregava que os sovietes, principalmente de Petrogrado, deveriam comandar a revolução, o que era visto com desconfiança por Stalin. Nada a ver, né, gente? Os operariados, os camponeses, todos eles fizeram um papel muito importante no processo revolucionário. C. Stalin acreditava que, embora a Rússia fosse um país rural, os operários é que deviam tomar a frente da revolução, enquanto Trotsky achava que esse papel cabia aos camponeses. Falso também. Trotsky defendia a ampliação da revolução para outros países, enquanto Stalin queria implantar o socialismo só na União Soviética. Perfeito. O item Stalin defendia primeiro implantar o socialismo na União Soviética para depois estender aos outros países. Então, gente, encerramos aqui a correção do exercício que está no blog. A gente vai agora corrigir rapidinho a avaliação semanal. Então, gente, algumas questões da nossa avaliação semanal estavam no nosso exercício sobre Revolução Russa do blog, que a gente acabou de comentar, né? Então, até quem havia resolvido os exercícios antes de fazer a avaliação, provavelmente teve uma facilidade maior. A exemplo, a gente tem a primeira questão, que é sobre as razões que levaram à eclosão da Revolução de 1917, que nós já falamos aqui. A segunda questão, sobre o Domingo Sangrento, foi um episódio em que uma multidão foi à frente do Palácio do Czar
manifestar, pedir algumas reivindicações como melhoria nas condições de trabalho, aumento salarial, diminuição da carga horária. E o czar respondeu com muita violência, atirando em todo mundo. Foram muitos mortos, muitos feridos. E com isso ficou conhecido como Domingo Sangrento ou Ensaio Geral de 1905. Esse episódio foi super importante para o processo revolucionário na Rússia. A terceira questão nós também já comentamos aqui sobre o que é o NEP, então vamos para a próxima. Na quarta, partindo do conhecimento de vocês, vocês iam escolher um deles, e aí você poderia falar de Lenin liderando a Revolução Russa, né, através do Partido Bolchevique, de tudo que ele fez, foi o precursor aí da Revolução Russa. O Trotsky, que era o seu braço direito, que teve uma importância muito grande no âmbito militar, principalmente na Guerra Civil, onde o Exército Vermelho acaba vencendo o Exército Branco. Ou Stalin, né, que foi um ditador, implantou o socialismo, mas na base de muita violência, de muita repressão. Então, é uma igualdade que custa a liberdade. Então, se as frases caminharam por essas ideias, com certeza vocês acertaram. Quinta questão, sobre a abolição do princípio da propriedade privada, a estatização dos meios de produção e a assinatura de um tratado de paz com a Alemanha, marcando a saída do país da guerra, foram as principais medidas adotadas na Rússia era o item B, Lenin, em outubro de 1917. 6. O êxito da Revolução Russa, de fevereiro-março, segundo o calendário ocidental, foi tão inesperado quanto sua eclosão. Nas províncias, o antigo poder governamental desapareceu de uma vez. Sem esperar por orientação, o povo instalou imediatamente novas autoridades. As novas autoridades na Revolução Russa citadas no texto foram o item certo, o item C, que nós também acabamos de falar, que era o Conselho de Representantes e que teve uma importância muito grande no processo revolucionário da Rússia. 7. A queda do socialismo real no leste europeu conduziu o mundo a uma reflexão a respeito da bipolarização entre capitalismo e socialismo. Na Rússia, o socialismo foi implantado em 1917 sob a liderança do Partido Bolchevique, liderado por Lenin. 8. Nós já resolvemos aqui, não é? Nós sabemos que o item correto é o item E, onde 1, 2 e 4 estão corretos. Questão 9. A queda da burguesia e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Os proletariados nada têm a perder com ela, a não ser as próprias cadeias e têm o mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. Quem disse, né? Quem falou essa frase? Com certeza vocês devem ter ficado na dúvida aí, ou entre Friedrich Engels ou Karl Marx. O item correto é o item E, Karl Marx. Foi ele quem proferiu essas palavras, mas como ela consta no Manifesto Comunista que foi produzido tanto pelo Karl Marx como Friedrich Engels, quem tiver marcado o item D, eu também vou considerar, tá? Quem falou foi Karl Marx, mas como está no livro produzido pelos dois, eu vou aceitar os dois. E 10, ele quer saber qual o objetivo da NEP, né, da nova política econômica. A. Estatizou todas as empresas e a agricultura foi coletivizada. Pelo contrário, né, errado. B. Autorizou a presença de um setor privado que atuaria no comércio varejista. Perfeito, o item certo é o item B. C está errado, não teve nada de indústria pesada. D. Também não tem nada a ver. Proibiu definitivamente a entrada de capital estrangeiro na Rússia, muito pelo contrário, né? Ele vai permitir a entrada desse capital. E é isso, gente. Item correto, item B. Espero que vocês tenham entendido e assim a gente encerra o assunto sobre Revolução Russa. Muito obrigado e até a próxima.